indo, né, indo para a visão final aqui da nossa discussão dessa semana, né, lá no final, eita, texto longo, né, pensando em Conway, né, mais uma vez, você começa a ter a possibilidade de ter uma separação clara de cliente, de componentes cliente e componente servidor. E aí, Brunão, é o que eu estava falando para você, é sobre você eventualmente seguir RESTful, tentar ser RESTful mesmo dentro de casa, porque sendo RESTful dentro de casa, você diminui o acoplamento entre os times, né? E isso acaba facilitando o evolvability. Então, essa é a prerrogativa, tá? Ser RESTful mesmo dentro de casa é melhor para você diminuir acoplamento, porque quando você substitui RESTful por padrão, você tem um acoplamento ao padrão, né? E você precisa fazer com que os dois times sejam fiéis ao padrão, e aí eventualmente você tem que pegar e colocar atributos, formas de verificar, lentes, que, enfim, sabe? Você conta uma história falcatrua e aí você tem que ficar dando remendo em cima da falcatrua porque você não tomou cuidado num primeiro momento, né? Quando o modelo em camadas, os componentes servidor é adotado, é comum que cada camada seja mantida por um time dedicado, isso aqui é essa restrição que a gente estava indicando aqui, né? Aliás, em casos extremos, né? Cada componente servidor em cada camada para ser mantido por um time especialista. Um ponto interessante também é olhar dentro da infraestrutura, obviamente você tem que começar a pensar os conectores, lembrando que caching é um conector, então, por exemplo, cara, minha empresa é grande, eu preciso trabalhar com caching externo, usando a Akamai, por exemplo, na frente, né? Por isso o cache não está dentro, né? O cache está na frente. Eu tenho que botar a Akamai aqui na frente do meu cliente e, cara, provavelmente você tem que ter um time também especializado para fazer a Akamai funcionar. Obviamente, seguindo aí os padrões e recomendações, né? APIs REST, aqui encaminhando mais para a solução ainda, então, indicações e contraindicações, né? APIs REST parecem ser, de fato, uma unanimidade. Infelizmente, essa unanimidade é questionável frente ao fato de que muitas implementações não respeitam alguns de seus princípios. Por exemplo, HOS, né? APIs REST são seguramente mais acessíveis e fáceis de usar do que API SOAP, de uma forma geral, quando você pensa em construção de APIs seguindo esse modelo. Entretanto, é importante destacar que são fundamentalmente data-driven. E aí entra naquela questão de que o Fernando estava falando isso da conversa, de que existe essa inclinação data-driven. Realmente, você vai criar um recurso e você opera a partir da criação de um recurso, e esse recurso faz transitar estado na máquina de estado. Isso é data-driven, especificamente, né? Eventualmente, alguns domínios são melhor expressados frente a modelos RPC. Aqui eu não quero ser xarope, né? Tipo, tem muita gente que faz implementações RPC, e então vamos assumir que gente potencialmente muito mais inteligente do que eu acha que RPC vale a pena às vezes. Quem sou eu para dizer que não? Eu que não vou assumir essa briga. Deixa o Roy Fielding lá pensar, né? E como conclusão, né, ficam as recomendações para que a gente verifique, né, meditação, reflexão para nós todos. Se as implementações autoproclamadas RESTful que nós conhecemos de fato são, mais ou menos, né? Em que cenários não seria recomendável utilizar REST na sua visão como estilo arquitetural para desenho de APIs? É que eu estou partindo eu estou pegando o REST do Roy Fielding e estou usando ele como no style para criar um outro estilo. Por exemplo, eu uso REST aplicado a APIs, né? Então, APIs RESTful. O mundo, né? Brincando de Deus. Em que cenários você não utilizaria REST como estilo arquitetural para projetar APIs? Enfim, você está habituado a utilizar HOS? Essa é a pegadinha do malandro, né? Se não tá, para de dizer que você faz REST. Só para. Só para. E antes de você dizer que eu estou sendo pregador de regra, não sou eu, é o Roy Fielding. E que autoridade ele tem? Ele criou a bagaça. Tipo, acho que ele sabe do que ele está falando. Só acho. Né? Enfim, considerações, ponderações finais, pessoal? Alguma pergunta adicional? Não? Eu tenho uma. Diga, William, meu querido. Em cenários de uma aplicação HTML, é muito tranquilo lidar com HOS,
porque eu consigo gerar os meus itens de interface a partir dos links que foram recebidos. Mas numa aplicação mobile, por exemplo, isso é mais complicado. Ou eu faço um acordo com quem está desenvolvendo aquela API, já prevendo alguns links, né? E aí, caso eu inclua um link ou eu modifique um link, eu quebrei a experiência de usuário, porque eu precisaria lançar uma nova versão do app, e aí você tem toda aquela burocracia de passar pela loja e tudo mais para lançar uma versão nova. Então, num cenário de comunicação entre um aplicativo mobile e uma API, você acha que faz sentido ser RESTful? Ou, total, nesse caso, a gente abre uma exceção? Não, total. Porque o que acontece? Primeira coisa, eu quero emagrecer a interface, eu quero emagrecer esse aplicativo, tá? Por exemplo, William, considera comigo que você tenha lá um botão com uma funcionalidade do tipo pagar, ok? Então tem lá uma conta e você quer pagar essa conta, certo? E você habilitar o botão pagar demanda que você tenha que atender algumas pré-condições do recurso. Tipo, por exemplo, eu só posso pagar uma conta se eventualmente essa conta já não está paga, por exemplo. Senão você só vai visualizar a conta, né? Se você fizer isso numa abordagem sem a hipermídia, você vai ter que colocar a lógica para decidir se essa transição de estado é viável ou não dentro do aplicativo. Se você utilizar a hipermídia, o implementador da interface do front-end do aplicativo pode verificar a presença ou não do item de hipermídia que está relacionado com o pagamento. Então, só aí você dá uma enxugada grande na quantidade de lógica que você tem que implementar dentro do teu aplicativo, porque a lógica da transição de estado nessa máquina de estados é pensada no servidor. Então, esse é um primeiro ponto. Além disso, você tem toda a estrutura de caching para o seu aplicativo móvel, que se observar, por exemplo, os atributos de REST Modify, duração de cache e tudo que o servidor já pensou, você faz com que o servidor consiga minimizar a quantidade de informações trafegando, consumo de dados e mais um monte de coisa, conforme uma lógica que o servidor consegue entender que é válida e consegue alterar, modificar, caso exista alguma mudança de cenário do lado de lá. Tipo, você assume que caching, por exemplo, é metadado de recurso, né? Você tem essa informação que está trafegando também para a sua requisição. Aí o que você está dizendo para mim poxa, Lemar, mas eventualmente eu posso mudar o meu contrato para eventualmente mudar a minha representação, né? Se eu seguir mudando a minha representação, mas eu seguir a lógica de que o componente servidor vai tomar cuidado para manter compatibilidade com os formatos antigos, você vai ter representações diferentes e o seu aplicativo não atualizado vai continuar consumindo o formato antigo através de negociação. Então, tudo bem. Se você eventualmente assume que eu vou trabalhar por novos links, né, se eu vou mudar a regra do link, eu vou me comprometer a tentar evoluir para novos links, novas entradas de hipermídia, no lugar de substituir o anterior para não quebrar o contrato. Então, também é bom. Ou seja, honestamente, William, se feito com os cuidados certos, eu acho pouco provável que você consiga achar um protocolo de hipermídia distribuído melhor do que o REST para implementar esse tipo de cenário. Maravilha, valeu. Né? Então, vai nessa. Obrigado. Brunão, fala, querido. Não, eu só queria complementar que o acordo em desenvolvimento, pelo que me parece, ele nem é dos links, né? Ele é justamente do réu e junto com action, né? Se a gente for colocar os verbos. Não, com certeza. Quando se fala sobre hipermídia, você não está falando especificamente da URL, né? Mas de toda a informação de contexto necessária para poder transitar com aquela URL, ou seja, todos os atributos que você vai acordar aqui. Muito bem observado, Brunão.
Até porque lembra, né? A URL é só um identificador. O identificador. É só uma sequência de bytes. Quanto menos responsabilidade semântica você botar nessa sequência de bytes, melhor.